Graça e paz. Bota todo mundo o cinto de segurança aí, que nós vamos decolar. Ihu! É uma honra estar aqui mais uma vez para falar um pouquinho da palavra do Senhor, porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. E hoje eu quero falar uma palavra que Deus falou muito ao meu coração sobre isso. E tudo que eu vou estudar, isso tem ardido no meu coração. Eu quero falar sobre propósito. Eu quero fazer uma pergunta para cada um, mas não precisam responder, viu? Vocês sabiam que todos nós fomos criados com um propósito? E quem é que sabe para qual propósito vocês foram criados? Vocês foram chamados para cumprir. E eu quero dizer para você que cada um de nós temos esse chamado na nossa vida. E quando a gente compreende o propósito para qual nós fomos chamados, isso nos ajuda a entrar nos planos que Deus tem para nós. E quando a gente entra nesses planos que Deus tem para nós, a gente começa a desfrutar de milagres, do sobrenatural. Mas eu quero dizer para vocês como nós vamos entrar nesse propósito. Tudo tem um processo, tem uma etapa. E você precisa compreender o seu chamado, para qual você foi chamado para cumprir aqui. E você precisa ter um relacionamento com Deus. Ele quer revelar coisas que você nunca imaginou. Mas esse segredo, essa intimidade só vai ser revelado conforme você vai tendo comunhão com o seu Pai. E isso é coisa íntima entre você e Ele, que Ele quer revelar somente para você. E eu quero dizer uma coisa para vocês, que a gente se enche todos os dias, isso tem que ser um relacionamento constante. Se você não tiver um relacionamento constante com o Pai, você vai se esvaziar. Você não vai cumprir o propósito para o qual você foi chamado para cumprir. Larissa, coloca aquela primeira imagem aí. A pessoa que criou esse objeto aí, ele criou esse objeto com um propósito. Vocês acham que essa bola murcha, como ela está, ela vai cumprir o propósito para o qual ela foi criada? Por quê? Assim é nós também. Nós temos que estar cheios para cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados para cumprir. Se a gente não nos encher constantemente, ter uma intimidade, uma comunhão com o Pai, a gente vai se esvaziar. Essa bola aí, provavelmente, se ela foi cheia e deixou de manusear ela todos os dias, com o tempo ela murchou. Então, a gente tem que ter essa comunhão constante com o Pai. Agora, mostra a outra, Larissa. Olha aí, agora ela vai cumprir o propósito, né? E eu quero dizer para vocês que quem criou ela, já criou sabendo para qual propósito ela foi criada. O nosso Pai também é assim. Ele nos criou sabendo para qual propósito nós fomos criados. E eu quero dizer para você que é muito importante a gente começar a conhecer o Pai que a gente tem. É muito importante a gente manter uma constância de relacionamento. É fundamental para que a gente venha descobrir o nosso propósito. Você pode crescer em relacionamento com Deus através de algumas ações. Eu vou citar uma. 3. A leitura e o estudo da Bíblia. Às vezes a gente está na correria, no dia a dia, a gente não lê nenhum versículo, né? Quanto mais estudar. A meditação e oração em línguas. Quando você estuda, medita e ora em línguas, Deus vai revelar coisas para você e você vai começar a entrar no plano que Ele tem para a sua vida. E a gente também tem que ser intencional para fazer isso.
Porque às vezes a gente tem um hábito, a gente faz isso por um hábito, não é porque a gente quer descobrir o propósito para o qual nós fomos chamados para cumprir. A gente tem que ser intencional com Deus, porque o nosso Pai, Ele é detalhista. Então, a gente também tem que saber falar com Ele. Então, quando a gente for falar com Ele, a gente tem que ser intencional com Ele. O que é isso? É a gente ter atitudes cheias dos propósitos dEle. Porque, às vezes, a gente vai falar com Ele e a gente está cheio dos nossos propósitos. Não, mas a gente tem que estar cheio dos propósitos dEle. E se você quer viver o chamado e a vontade de Deus para a sua vida, não basta apenas se relacionar com Ele como alguém que cumpre rituais, aquilo que eu falei. Seja intencional, peça a Deus que lhe mostre o seu chamado para que o guie em sua vida. Quem hoje é o nosso guia, o nosso intercessor? É o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele está o tempo todo conosco. Então você pode pedir que ele vai te direcionar, ele vai falar com você. Não aquilo que você quer fazer ou que você acha que deve fazer, mas aquilo que o Pai quer que você faça. Porque Jesus mesmo, ele falou: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Então quer dizer, ele tinha uma vontade. Nós também temos uma vontade, mas o Pai tem uma vontade para nós também. E que nós venhamos cumprir a vontade que o Pai tem para nós aqui, não a nossa. E quando você descobre o propósito para o qual você foi chamado, você entra no plano perfeito que Deus tem para a sua vida. E eu vou dizer para vocês, eu quero viver esse plano perfeito que Deus tem para a minha vida. Então, isso só depende de mim e de você para entrar nesse plano perfeito. Larissa, você abre para mim no Salmo 139 na NVI? O Salmo 139, a partir do 13. Diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Quer dizer que Deus já estava te vendo quando você era um embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Então Deus já escreveu a sua história. E eu sei que tudo que Deus escreveu naquele livro vai se cumprir. Vai se cumprir. Só vai depender de você. Como são preciosos, 17. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles. Isso aqui, se a gente for meditar, como o nosso Pai é lindo, né? Ele já nos viu desde do ventre da nossa mãe, já teve um plano, já escreveu tudo, a nossa história, e nós vamos trilhar essa história, a qual Deus escreveu para nós. Esse versículo que eu li, ele mostra que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. E nós vamos viver esse plano perfeito. Então, a escolha é minha e sua. Se nós vamos ou não fazer parte desse plano perfeito. Porque quem pode acabar com esse plano é eu ou você com as nossas atitudes. E eu, como eu disse no início, eu escolho obedecer e fazer não o que eu quero ou o que eu acho que é certo, mas o que o Pai me chamou para fazer. Desde quando eu decidi obedecer e dizer o sim para o meu Pai, eu comecei a desfrutar de milagres, de coisas que só Deus pode fazer, mais ninguém. E eu quero dizer para vocês que
Só vai melhorar. Só vai melhorar. E sabe o que é que Deus quer de mim e de você? Deus quer que as pessoas sejam transformadas e vivam uma vida que reflita o seu caráter santo e amoroso. Mas, para as pessoas ser transformadas, vai depender da nossa obediência. Conforme a gente obedece, a gente vai alcançar outras vidas. Por quê? Porque quando a gente descobre o chamado, o propósito para o qual nós fomos chamados, a gente começa a desfrutar de dons que Deus tem para nós, talentos para servir e fazer o bem para outras pessoas, porque Deus ele é amor, Ele é o bem, tudo que Deus tem dentro, que já colocou dentro de nós, é bom. Então, eu e você, depois que nós nascemos de novo, nós somos uma cópia de Jesus nessa terra, trazendo revelação de quem Deus é por meio da nossa vida e também por meio daquilo que Deus fez e faz através de nós. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Às vezes você está andando assim, vocês veem uma pessoa e vocês olham e falam assim: eita, que é a cara de papai. Eu também. Tem gente que a gente olha e a gente vê Cristo nelas. Quando elas abrem a boca para falar, a gente olha e a gente vê Cristo resplandecer na vida delas. E eu acho isso muito bonito, porque eu falo para minha amiga milionária, que eu não vou dizer o nome, porque senão tem muitas aqui, né, que são todas milionárias, vão ficar com ciúme. Mas eu falo assim: eu olho para você, eu vejo Cristo em você. Eu olho para você, eu vejo o brilho do Espírito Santo sobre a sua face. E o mais legal de tudo é quando alguém olha para você e fala assim: você me inspira. Eu olho para você e você me inspira a não desistir. Você me dá força. E é esse tipo de pessoas que a gente tem que querer do nosso lado. Pessoas que te inspiram a prosseguir. Pessoas que estão todos os dias tendo comunhão com o Pai. E tem dia que a gente... Não desiste não, fica firme. Porque a gente vai viver o plano perfeito do Pai. E todos os dias está sendo aperfeiçoado para a gente poder desfrutar de tudo aquilo que Deus tem. Eu sou tão grata a Deus a essa palavra, porque essa palavra, ela tem transformado a minha vida, a vida da minha família, e eu sei que a vida de muitos aqui. E só vai melhorar, porque essa palavra ela é viva e eficaz. E ela é segurança para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos caminhos. E não tem como a gente tropeçar se a gente estiver firme, porque aonde a gente for, vai iluminar. Está iluminando. E eu sei que quando a gente começa a meditar e falar: Pai, para qual propósito o Senhor me chamou mesmo para cumprir aqui? A gente começa, né? Eu já pensei: Pai, qual é o chamado que o Senhor tem para mim? E o Espírito Santo falou: o primeiro chamado é você ter comunhão comigo. Deixa que o resto eu revelo para você. Então, a gente não pode perder a comunhão que a gente tem com o Pai. A gente não pode ficar como essa bola murcha que eu mostrei aí no início. Porque se a gente meditar na palavra uma vez por semana e o resto não, a gente vai ficar murcho. E a gente não vai cumprir o propósito para o qual a gente foi criado para cumprir aqui. Levar uma palavra de avivamento para uma pessoa que está morrendo. Às vezes uma pessoa dentro da igreja que está precisando de uma palavra e a gente não tem uma palavra para passar. Por quê? Porque a gente também está igual ela, murcha. Não está cumprindo o propósito para o qual foi chamado para cumprir. Vamos estar sempre cheios, vamos ser crentes ousados, cheios. Vamos saquear o inferno, porque Ceilândia que nos aguarde. Porque cada um aqui de vocês tem um propósito, tem um chamado.
Se vocês não sabem, vocês já não sabem qual é o chamado, qual é o propósito, eu desafio vocês a manter um tempo de comunhão, de intimidade com o Pai, que Ele vai revelar para vocês. E a gente vai nos unir num só propósito, juntar esses chamados todos juntos e vamos começar a fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Que é ganhar vidas, que é fazer aquilo que Ele quer que a gente cumpra com êxito, com excelência. E o nosso Pai, Ele é detalhista. Então, se Ele der uma instrução para você, faça como Ele falou para você fazer. Porque a gente tem que estar tão sensível àquilo que o Pai quer que a gente faça para cumprir o propósito. Porque se você não estiver sensível e Deus falar para você pegar essa cadeira e colocar aqui no meio, e você colocar um pouquinho longe do meio, você não cumpriu o propósito para o qual Deus falou que era para você fazer. E Deus, Ele deu uma instrução para Moisés falar com a rocha, mas Moisés não cumpriu. Então, por isso que não vem ao caso, mas eu estou dizendo que ele teve uma instrução e ele não cumpriu a instrução do jeito que Deus falou. Então, o nosso Pai, Ele é bem detalhista e que nós venhamos manter essa comunhão para que a gente venha fazer do jeito que Ele quer e não do jeito que a gente acha que deve ser. Porque, às vezes, até o nosso pastor fala para a gente fazer de um jeito. O pastor falou para fazer assim, mas eu vou fazer assim que é melhor. Não, faça do jeito que o seu pastor mandou você fazer, porque ele é a autoridade maior sobre você, então faça, porque se ele falou é porque Deus mandou. Então faça e cumpra o seu propósito com excelência. Essa é a palavra que eu trouxe para vocês e eu quero dizer para vocês que só vai melhorar, que vocês vão experimentar do extraordinário do Senhor, de milagres, de coisas boas que estão chegando para nós que somos filhos. Lá no mundo só vai piorar, mas para nós que somos filhos só vai melhorar, porque nós estamos dentro do plano da vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E é essa palavra. Olá, que bom que você ficou conosco até agora. Se você que acabou de assistir essa ministração e ainda não reconheceu a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu te convido agora a fazer uma oração comigo. Deus, eu confesso que Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu reconheço que Ele morreu e ressuscitou dentre os mortos, através do Espírito. E eu recebo a vida de Deus dentro de mim. Você que acabou de fazer essa oração, te peço que você clique no link que está aqui abaixo. Nós precisamos conhecer você. Você vai preencher um formulário e nós iremos entrar em contato com você. Prospere e avance.